As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ, definem-se como instituições oficiais não judiciárias, com autonomia funcional, que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Considera-se que a criança ou jovem está em perigo quando, designadamente, se encontra numa destas seguintes situações: está abandonada ou vive entregue a si própria, sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais, não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal, está ao cuidado de terceiros onde se verifica o não exercício pelos pais das suas funções parentais, é obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento. Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional. Assumem comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento, sem que os pais ou representante legal ou quem tenha a guarda, de facto, lhes oponham de modo adequado a promover essa situação. Venha connosco de mãos dadas conhecer a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Real, que continua a ser o porto de abrigo para as crianças em situação de perigo, por intermédio das nossas entrevistadas. Maria Elizabeth Leite, professora do primeiro ciclo, especializada em formação pessoal e social e presidente do núcleo da CPCJ de Vila Real. Está também connosco Sónia Elias, enfermeira especialista em enfermagem comunitária e secretária da CPCJ do núcleo de Vila Real. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste programa da terceira temporada, iremos estar à conversa com Maria Elizabeth Leite e Sónia Elias. Maria Elizabeth Leite é professora do primeiro ciclo, especializada em formação pessoal e social e presidente do núcleo da CPCJ de Vila Real. Sónia Elias é enfermeira especialista em enfermagem comunitária e secretária da CPCJ Núcleo de Vila Real. Ora, antes de mais agradecemos a vossa presença e disponibilidade para estarem com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão no nosso programa de rádio De Mãos Dadas, hoje dedicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Bem, e para início desta nossa conversa pedimos a vossa breve apresentação para os nossos ouvintes. Muito bom dia a todos. Eu sou Elizabeth Leite, muita gente já me conhece. É realmente um gosto estar aqui de novo nesta iniciativa que considero muito interessante e com esta temática da CPCJ num programa que se chama De Mãos Dadas, é realmente muito importante estar aqui. Sou a presidente da CPCJ desde novembro, abracei este projeto desde setembro, o que me tem dado muito prazer, alguma felicidade nesta reta final da minha vida profissional, que me diz essencialmente que estou a fazer alguma coisa que ainda sei fazer como útil, e acho isto muito importante. Muito bem. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Chamo-me Sónia, então, sou enfermeira no agrupamento dos centros de saúde. Já estou habituada a trabalhar com a vulnerabilidade, mas não desta forma como na CPCJ. É mais na área da prevenção. Estou na CPCJ desde maio, há quase um ano. E também tem sido um desafio aqui com uma equipa renovada e tem sido muito prazeroso. Muito bem, senhora. O que significa CPCJ, se nos puderem dizer? O que é que significa a sigla? É a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
esta palavra proteção no meio da sigla é extremamente importante para definir aquilo que é a missão da CPCJ. Portanto, a nossa missão fundamental resume-se à proteção das crianças em risco e com o apoio evidente das famílias que necessitam também de nós. Sónia, quer acrescentar mais alguma coisa? A CPCJ, como a conhecemos atualmente, já tem lei desde 1999, mas este nome surgiu em 2001 e é um modelo de proteção de crianças e jovens. Antes tinha outro nome, tinha o risco e foi retirado, porque a ideia é mesmo realçar a proteção de crianças e jovens no geral. Porquê? Porque tem um âmbito também de promoção e de proteção, e não tanto só intervenção em situações já de perigo ou de risco. É um âmbito já mais abrangente. As pessoas também, eu acho que também fizeram bem terem mudado o nome, porque eu acho que também é assim a ideia que as pessoas têm, é uma ideia mais de prevenção, e o que se pretende aqui é que se olhe para as coisas de uma forma mais abrangente e não tão já num limite tão longe. Agora, como é que são constituídas, toda a gente estamos, agora a questão que os nossos ouvintes nos devem estar a colocar quando as estão a ouvir, já viram falar da CPCJ, mas como é que são constituídas? Como é que são constituídas as comissões de proteção de crianças e jovens? Poderiam explicar um bocadinho? As comissões, no âmbito desta nova legislação, têm por base a ideia fundamental da colaboração da sociedade e, portanto, investir um pouco em todos os que trabalham em matéria de infância e juventude, trazer à comissão todas as pessoas que podem, de certo modo, auxiliar a intervenção que a Comissão depois faz. Portanto, são constituídas em dois âmbitos. Um âmbito é uma só comissão, a Comissão Alargada, onde estão presentes diferentes entidades. Dessa Comissão Alargada nasce ou é criada pelo apontamento na lei, por aquilo que é disposto na lei, a Comissão Restrita. Essa sim intervém diretamente com as crianças e pode gerir processos. A Comissão Alargada tem funções também definidas nessa lei e faz toda a promoção da CPCJ, e todo o ambiente de proteção das crianças é feito também pela Comissão Alargada. E nessa Comissão Alargada, professora, quem é que faz parte da Comissão Alargada? Posso, aqui, por exemplo, a nossa entrevistadora Catarina, posso chegar lá, eu quero fazer parte da Comissão. É possível? Poderia ser possível num momento bem organizado, mas a lei define exatamente quem são as entidades que devem estar presentes. Por exemplo? Na Comissão Alargada tem que estar presente um representante da Saúde, um representante do Ministério da Educação, um representante da Autarquia, um representante da Segurança Social, representantes das forças policiais e de segurança, não é? Um representante das associações recreativas e culturais, um representante das associações de pais, nós temos um representante das associações de pais na Comissão Alargada, um representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e 4 elementos que representam a sociedade em geral, que saem da Assembleia Municipal. Ok. E esta comissão... Não sei se falhei algum, Sónia. Só as IPSS de caráter residencial e não residencial. Tem que ter um representante também. E nesta comissão alargada, ela reúne-se de quantas vezes, ou qual é a periodicidade com que se reúne, e quais são, vamos lá pôr assim, quais são os assuntos que vocês veem? Quais são? A comissão alargada reúne mensalmente. Todos os meses. Temos nós definido em Vila Real por regulamento que reunimos na última semana do mês. 2 vezes por ano é apresentada à Comissão, pela Comissão Restrita, os dados estatísticos de trabalho da nossa intervenção. Portanto, serão apresentados, 1 vez por ano é feito um relatório nacional, entregue à Assembleia Municipal e também enviado à Comissão Nacional. Nessas reuniões, o que discutimos? Neste ano, por perspectiva, não é? Definimos que nas reuniões deveríamos
cada elemento presente, cada entidade presente poderia apresentar ou sugerir a apresentação de eventuais trabalhos que existam para colaborar connosco. Nesta última reunião foi o PDJ que apresentou os projetos agora para as férias e quem pode candidatar-se, para que todas as pessoas que estão na alargada dominem o que cada um dos presentes tem para oferecer às nossas crianças. Ou seja, tudo aquilo que poderá ser usufruído e estará disponível para as famílias e crianças. Para as famílias e crianças. Entretanto, são discutidos outros aspectos. A Comissão Alargada tem como responsabilidade aprovar o relatório, mas tem também como responsabilidade fundamental o Plano Anual de Atividades. Portanto, nós temos neste momento um objetivo presente de desmistificar um pouco esta ideia de que a Comissão tem um caráter muito repressivo, não é? E criar sim esta ideia de que a Comissão existe para ajudar e, portanto, nesse sentido estamos a tentar uma organização mensal de atividades que promovam esta lógica da Comissão enquanto entidade interventora, não judicial, protetiva, com estas medidas essenciais que são precisas para as nossas crianças. Um elo positivo para as famílias. Claro que sim. Claro que sim. Só uma pequenina questão que ainda é relacionada com esta questão da Constituição. A Comissão Restrita, podem dizer-nos como é que é constituída? A nossa Comissão Restrita tem 5 elementos. Um representante da saúde, da educação, da segurança social, da IPSS de caráter não residencial e do município. Somos 5 elementos, é uma equipa multidisciplinar. Temos uma assistente social, uma enfermeira, que sou eu, uma professora, uma educadora social. E esta equipa multidisciplinar reúne semanalmente, onde são discutidos os casos, as sinalizações que nos chegam e deliberamos, ou seja, tomamos decisões em relação às situações que temos. Ou seja, é um trabalho mais específico da Comissão Restrita nessas reuniões. Já há decisões, deliberações e depois sai daí o nosso trabalho. Então, em que consiste o acompanhamento e apoio da Comissão Nacional às CPCJs? Olha, só como curiosidade, iremos ter em maio agora um encontro nacional das CPCJs, vai ter lugar na Régua. É um encontro em que será apresentado o relatório final, não é? Com uma cabeça de cartaz bastante interessante, portanto vai decorrer aqui na Régua. Este apoio é um apoio fundamental. Nós estamos agora, por exemplo, a fazer formação, porque os 5 elementos que estamos na Comissão Restrita somos todos novos, sem formação. A Sónia já tem alguma e outras colegas também já têm alguma, mas eu, por exemplo, não tenho. E é bastante interessante termos acesso, interessante e importante, não é? Nós temos que ter formação para depois sabermos exatamente como lidar com procedimentos que nos são pedidos pelas competências que nós temos, mas que ao mesmo tempo têm que ser sustentados na legislação e temos que entender muito bem. Muito bem. E já agora, quais são as competências das CPCJ já agora? Estão assim, como é que, quais... Pronto, as nossas competências, e poderemos descrever um pouco o que fazemos no nosso dia-a-dia, no cotidiano de uma CPCJ. Não sei se é... claro, então. Nós recebemos sinalizações de várias entidades, ou até anónimas. Como sabem, existe na página da Comissão Nacional, existe um formulário que é possível qualquer pessoa preencher, e é bom até que me deem a oportunidade de falar nisto, porque para todos é importante saber que em qualquer momento podem e devem denunciar alguma situação que entendam ou que supostamente possa colocar uma criança em perigo, não é? Essa situação pode ser uma denúncia anónima, é sempre vista por nós. Portanto, qualquer sinalização que entre na CPCJ é vista na tal Comissão Restrita, onde depois se delibera o procedimento seguinte.
Esse procedimento passa normalmente por uma avaliação com os pais. Deixem-me dizer-vos, com os pais, encarregados de educação, ou os responsáveis pela criança, quem tiver as responsabilidades parentais, e é obrigatório o consentimento dessas pessoas para que se possa abrir um processo de promoção e proteção à criança. Temos sempre que ter o consentimento dos pais. E este é um dos procedimentos que parece às vezes um pouco incompreendido, mas nós não podemos iniciar uma intervenção, seja ela de que ordem for, aplicar uma medida, seja ela qual for, sem que exista este consentimento de ambos os progenitores, se eles forem ambos responsáveis ou tiverem com responsabilidades parentais sobre a criança. Esta atitude leva-nos depois, a existência do consentimento, a definir um plano de intervenção que, deliberado também pelas 5 pessoas presentes, permitirá fazer o desenho daquilo que se pretende conseguir na intervenção com esta criança. Esse plano de intervenção é depois da responsabilidade de um gestor, é definida uma única pessoa que ficará com esse caso, muito embora estamos a tentar que esteja sempre o gestor e que haja sempre a definição deste plano de intervenção pelas pessoas que estão presentes na Comissão Restrita. Isto tem auxiliado um pouco a nossa ingenuidade profissional neste campo, não é? Porque o que se pretende aqui é trazer à resposta das crianças as competências que cada um de nós tem nas suas diferentes formações profissionais ou aptidões profissionais. E nada melhor que a partilha. E nada melhor que a partilha, exatamente. Deixa-me só acrescentar, professora, que a criança, a partir dos 12 anos, também tem que consentir a nossa intervenção. Chama-se a declaração de não oposição. A partir dos 12 anos, está bem? Vocês então abarcam, por assim dizer, qualquer pessoa pode... Vamos resumindo assim as coisas da seguinte maneira. Desde que idades é que qual é a abrangência etária que vocês têm, vamos por assim, de atuação? Até aos 18 anos. Até aos 18 anos. Podendo ir até aos 21 ou 25, de acordo com algumas características que a lei considera. Por exemplo? 21, imagina uma criança a quem é recomendado o acolhimento residencial, se necessitar, vamos aumentando até aos 25 anos, idade em que aí sim poderá transferir-se autonomamente para outra situação. Portanto, a CPCJ pode acompanhar um jovem que está ainda em proposta de autonomização ou que está a ganhar competências para depois sobreviver sozinho. Desde que assim o pretenda. É sempre com o entendimento do jovem, neste caso, não é? O jovem pode pretender que assim continue, ou seja, tem que haver sempre acordo. A nossa intervenção exige sempre um acordo. Ou seja, o jovem querendo permanecer na instituição na qual reside, terá o apoio da CPCJ. Exatamente. Para ficar até no limite máximo de 25 anos. Sim. Muito bem. Ora, e como é que intervém a CPCJ nas situações em que uma criança ou jovem está em perigo? Como é que é? Expliquem aqui aos nossos ouvintes que já agora... Se for uma situação, ou seja, se houver um perigo iminente, temos 2 opções. Ou há consentimento dos pais para aplicarmos uma medida e nós deliberamos a medida que acharmos necessária. Né? A medida pode ser sempre ou na mesma com os pais ou uma retirada, uma institucionalização, depende, claro, das situações. Se houver consentimento dos pais, é aplicada a medida, há uma avaliação de diagnóstico, aplica-se uma medida que é chamado Acordo de Promoção e Proteção. Há um período para essa medida de 6 meses, normalmente, aplicamos uma medida, avaliamos, vemos se o perigo é eliminado, ou seja, se não subsiste nesse período, e se correr tudo bem, o perigo já não está presente para a criança e com o devido acompanhamento, claro, temos várias diligências e o processo é arquivado. Se não houver consentimento dos pais, remetemos para o Ministério Público e o Ministério Público depois tem uma intervenção que não necessita de consentimento dos pais.
é uma intervenção judiciária, não é? Já é uma coisa de segundo nível, já é um nível acima. Então, mas imaginemos que ao fim de 6 meses, ou seja, com o acompanhamento ainda se detecta que há algum risco, algum perigo para com a criança. A ideia é que nós trabalhamos aqui competências com os pais, não é? Havendo ganhos, às vezes os 6 meses não são suficientes, temos que prorrogar outros 6 meses ou até 18 meses. Temos que avaliar, se vimos que não há aquisição de competências ou que há aqui o perigo persiste, podemos ter que implementar outra medida, não é? E sempre com o acordo dos pais. Às vezes é necessário outro tipo de medidas, depois podemos falar das medidas que existem. Mas o processo é sempre este. Há um risco, há um perigo, trabalha-se sempre junto, ou seja, privilegia-se sempre o seio familiar, nunca... Nós tentamos sempre que a criança esteja no contexto de família, e é isso que a Comissão defende, não é? Que a família é o meio ideal para a criança, e trabalhamos sempre com a família, esgotadas todas essas hipóteses, e depois aí é que se pode avançar para outras medidas. Mas eu outro dia li uma notícia que tinha a ver um bocadinho, vinha no público aqui há uns anos atrás, que diziam que muita gente tem, vamos pôr assim, alguma relutância em contactar com a CPCJ, porque, e até inclusivamente os progenitores, porque ficam sempre com a ideia e com o receio de que exista que os filhos ou os educandos lhe irão ser retirados, mas também sei, segundo informações que vinha nesse artigo, que só em cerca de 10% das situações é que isso se verifica. O que é que vocês podem acrescentar relativamente a estas questões para desmistificar um bocadinho estas ideias que estão na cabeça de algumas pessoas? Professora? Ainda bem que pergunta. Realmente a maioria das vezes que acontecem notícias sobre as CPCJs é porque são notícias que causam impacto e que causam esse problema, não é? As boas notícias, aqueles casos que correm bem, as notícias em que os pais são capacitados, em que os perigos diminuem, essas não vêm muito ao de cima, não é? É evidente que esse número provavelmente estará correto, pelaquilo que eu conheço. A última medida será mesmo essa, retirar as crianças aos pais, mas é por isso que somos conhecidos, e é nesse sentido que estamos a trabalhar e muito para fazer entender os pais que a nossa atitude é de os ajudar a proteger os seus filhos, e essa proteção passa por eles sempre, eles são os responsáveis dos filhos, não é? Em casos limites, muito raramente, acontece que tenhamos que tomar algumas medidas mais duras, não é? Mais restritivas. Mas o apoio junto da família é sempre a primeira medida que está em cima da mesa. E, portanto, eu acredito que muitos dos pais das famílias com quem já trabalhamos já perceberam que efetivamente a nossa ideia não é retirar-lhes os filhos, não é provocar-lhes já esse sofrimento, que é uma angústia tremenda saber que vão ficar com os filhos, porque a maioria deles até julga que são bons pais, não é? Portanto, retirar estes laços de afetividade de uma família também é muito duro, e portanto isso só é feito mesmo num limite muito grande, em situações muito definidas, e portanto é um erro pensar que as CPCJs existem para retirar os filhos aos pais. É preciso acreditar que as CPCJs existem para ajudar as famílias que muitas vezes não têm estas condições necessárias, o equilíbrio, as competências mesmo, não é, parentais, que lhes são pedidas para criar os filhos. Outras vezes são as situações económicas que definem muito essas condições, não é? E isso também é extremamente doloroso. Portanto, nós também intervimos no sentido de ajudar a criar essas mesmas condições económicas que permitam que as respostas educativas que os pais dão aos filhos sejam as suficientes, e não seja preciso chegar a esses extremos de retirar os filhos aos pais. Essa é uma medida impensável para nós. Nós, durante a avaliação do processo, às vezes temos necessidade de encaminhar, de referenciar e de ajudar até economicamente as famílias, e tem sido
aplicados dentro da medida. O apoio económico é uma das que está contemplado. E nós usamos todos os recursos juntamente com a família, porque isto é como se fosse um contrato, de forma a que a criança continue na família, mas mais protegida, e retirá-la daquele perigo, que às vezes são perigos pontuais, não é? Pode ser o perigo de não ir à escola, pode ser, não é? São situações de perigo, mas mais pontuais. Claro que as situações de perigo mais complicadas exigem medidas diferentes. Mesmo no acolhimento residencial, nós, se assim for necessário, promovemos sempre a vinculação com os pais. Às vezes é possível, não é? Fazemos sempre... Manterem-se as visitas. Sim. E é preciso ter também a consciência de que estas nossas medidas são sempre temporárias. Não é? É bom termos isto presente. São medidas temporárias. No espaço de tempo em que a medida decorre, nós teremos que tentar resolver a situação para que a família possa de novo receber a criança. Não é? Poderá ser interessante falar hoje só para perceberem que o maior número de casos que nós temos tem a ver com a violência doméstica e a exposição a comportamentos por parte das nossas crianças. Este é o nosso maior número de casos e, portanto, este é um alerta que é bom que surja aqui para as nossas famílias, que devem estar mais atentas a este cuidado que é necessário e que foi muito agora exposto pela pandemia e pelos processos de isolamento que a pandemia trouxe, não é? O segundo caso que temos é o absentismo escolar. Vocês são uma associação de pais e, portanto, também é bom fazer este alerta, não é? Este absentismo escolar, felizmente aqui em Vila Real passa-se mais com os miúdos mais velhos, não é? Aqueles miúdos que já estão em alguma situação de vulnerabilidade e de menos aceitação da escola, dos cursos, e depois o outro índice são os comportamentos a que os jovens muitas vezes se expõem também, não é? Colocando em risco o seu desenvolvimento, a sua saúde, a sua normalidade, digamos assim. Portanto, a negligência extrema dos pais são casos muito raros, muito mínimos, não é? Esses casos de negligência parental que poderiam levar-nos à deliberação de acolhimento residencial de uma criança são mesmo muito mínimos. Claro que acontecem, não é? Acontecem, mas são residuais, felizmente. Ainda bem. É mesmo. As comissões de proteção são competentes na área do município onde têm a sede. Qual é a área territorial da CPCJ de Vila Real? Para termos uma ideia de até onde é que vai, de limitação. É o Conselho de Vila Real. É o Conselho todo de Vila Real. Todos os conselhos têm CPCJs. Nestes conselhos limítrofes temos. Nós temos... É como nós víamos, nós estamos aqui num distrito, eventualmente podia ser. Pronto, nós estamos a fazer o que para nós são questões. Claro, e até é bom sabermos que existem, porque nós muitas vezes também somos procurados por pessoas de áreas perto, a quem nós depois indicamos qual é a CPCJ a que se devem dirigir, porque realmente nós depois não temos competência territorial para atender essas pessoas, não é? Nós só temos competência territorial na morada da criança. Às vezes é importante referir isso. Às vezes os avós vivem por exemplo, em Sabrosa ou Lijó, mas a criança vive cá. A competência é nossa, não é? Ou então a criança estuda em Sabrosa, mas vive cá. É sempre a competência da residência da criança. Ok, muito bem. Ora, neste caso, o que nós também gostaríamos de saber é quais são as medidas de promoção e proteção que as comissões de proteção podem aplicar. Podem explicar isto aqui um bocadinho aos nossos, já começamos a abordar um bocadinho, mas agora vamos esmiuçar um bocadinho mais, que é para toda a gente ficar ao corrente. Quem toma a iniciativa? Pronto, as medidas que estão em lei, não é, temos dois tipos de medidas, em meio natural de vida, que era aquilo que estávamos a falar, não é? Uma medida de apoio junto dos pais, em que fazemos um acordo de promoção
entre a CPCJ, o menor mais de 12 anos também participa no acordo e os pais. Depois temos o apoio junto de outro familiar, um avô, um padrinho, um tio que queira ou que pretenda proteger esta criança. Também podemos fazer, ressalvando sempre que são medidas temporárias, 6, 12, no máximo até 18 meses. Também o apoio junto de pessoa idónea, uma pessoa que não tenha laços, mas que tenha laços, não de sangue, mas laços de afetividade, exatamente, e que pretenda... Tipo um padrinho, uma madrinha, ou por exemplo, não é? Porque às vezes são circunstâncias temporárias em que aquela criança naquele tempo estará melhor com a pessoa idónea. Ou autonomia de vida, que é aquela situação que a professora já falou de... a partir dos 18, mas que quer continuar com o apoio da CPCJ, okay. o menor. Depois temos as medidas de acolhimento, de acolhimento residencial, que é nas instituições de acolhimento residencial. Aqui em Vila Real temos uma para rapazes, uma para meninas. Ou então acolhimento familiar, que há uma carência enorme nesta resposta. Como é que funciona o acolhimento familiar? São famílias que acolhem estas crianças, sim. Então, já vou aproveitar agora esta questão, e que estamos na altura, e eu acho que é a altura certa para falar sobre isto. Sim. Se houve existir uma família que queira participar neste acolhimento familiar, qual é o procedimento que deve tomar? Tem que se inscrever na Segurança Social. É sempre através da Segurança Social. Aliás, este pedido de acolhimento é sempre feito através da Segurança Social. A Segurança Social é a entidade que fica responsável por colocar a criança. Imagino que não há vaga aqui. Precisamos de arranjar um acolhimento para uma criança. No imediato, não é? Por exemplo. A Segurança Social é responsável por colocar esta criança. Basta chegar uma pessoa à Segurança Social, sim, dizer que quer fazer parte do acolhimento. Quer ser a família de acolhimento. Da CPCJ. Sim. E faz um registro na Segurança Social e é só isso. E depois é avaliada e tem uns trâmites. Claro que sim. Não é assim tão fácil, não é? Tem de ter determinados parâmetros. Requisitos cumpridos. Claro. Nós não, obviamente que temos que colocar uma criança num ambiente saudável, não é? Exatamente. Muito isso bem. Mas era bom que aparecessem mais famílias de acolhimento. Porque há tanta gente, essa que é a questão. Hoje em dia existe tanta gente com carências emocionais, porque não conseguem, devido à vida, não conseguem ter filhos, ou gostariam de ter, e se calhar aqui é uma boa maneira de conseguirem contribuir também para uma sociedade mais rica. Vamos por assim. E mesmo quem já tem os seus filhos pode fazê-lo. Não é? A convivência com outras crianças é muito importante para estas crianças. Muito bem. Sim, senhor. Já falamos há bocado, deram assim uma ligeira apreciação de quem é que pode requerer que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens se debruce sobre alguma situação e como proceder. Ou seja, já falou da sinalização, ou seja, que há na página se pode fazer a sinalização que até pode ser anónima. Mas há mais alguma forma de agir, além da sinalização em papel? As pessoas podem se dirigir à Comissão? A Comissão tem um horário de atendimento sempre, para atender todas as situações, não é? Pode ser várias problemáticas, mas se for uma indicação de chamemos entre aspas, uma denúncia ou uma desconfiança de uma situação de que uma criança se encontra desprotegida, a Comissão atende, toma conta e faz o registro como se fosse uma sinalização em suporte de papel, não é? Claro que depois passará ao procedimento seguinte que a Sónia há pouco bem explicou, não é? Portanto, tem sempre estes trâmites processuais que são necessários, mas é feito e já fizemos algum atendimento de algumas situações que vão à Comissão para denunciar uma situação que menos agrada, de um vizinho, de uma suposta negligência sobre determinada criança, no fator alimentar, na saúde, nos cuidados básicos.
já tivemos essas situações. Portanto, felizmente, este é um caminho que já não é entendido como não te metas que não é contigo, não é? Felizmente as pessoas começam a perceber que têm que estar atentas a tudo isto e que fazem parte deste sistema também, não é? E que a todos nós nos deve ser dada essa responsabilidade de olhar para o lado e de vermos se está tudo bem. Isto não quer dizer que seja uma denúncia, pode ser uma família que esteja só a precisar de ajuda, e essa ajuda, como nós somos esta equipa multidisciplinar e como a Sónia também referiu há bocado, tem conhecimento dos recursos que possam ser aportados à situação, é fundamental que as pessoas o façam cada vez mais, não é? Quando são situações que se sentem por algum motivo constrangidas no facto de registarem o seu nome naquilo que dizem, nós acautelamos também, porque uma denúncia anónima é depois sempre avaliada e analisada, poderá até nem fazer sentido abrir processo, mas é sempre considerada pela Comissão. Depois temos as referenciações pelas entidades de primeira linha. E existe já procedimentos, não é? A saúde sinaliza, a educação, as forças de segurança. Aliás, todas as entidades que estejam envolvidas em matéria de infância e juventude têm o dever e a obrigação de sinalizar. O maior número das nossas sinalizações é feito pelas forças de segurança, porque, como vos disse, como são quase sempre casos relacionados com situações de violência doméstica, nós, pelo menos este ano, temos recebido muitas sinalizações das forças de segurança, Guarda Nacional e Polícia de Segurança Pública. Esperemos que daqui para a frente as coisas venham a melhorar. Acalmem. Porque porque é necessário. Nós, como sociedade, temos isso também é necessário. Ora, pronto, nós já falamos um bocadinho sobre como é que fazem a abordagem junto das famílias para desmistificar o conceito de que não vão ficar sem as crianças, mas como é que vocês orientam os encarregados de educação para novas estratégias de parentalidade que permitam uma convivência aberta, disponível e equilibrada em família? Como é que vocês fazem isso? Podem revelar aqui um bocadinho para nós? A parentalidade é outro mundo. Como já tivemos a oportunidade de estar aqui também convosco a divulgar, nós a nível do ACES temos uma resposta que não é, claro, ainda é bebê, mas temos uma resposta com programas de parentalidade que são dinamizados pela Comissão Nacional. Pronto, ou seja, isto é uma parceria, não é? E isto são projetos que apostam na promoção, daí a Comissão apostar na promoção, porque se chega à conclusão de que há muitas situações de perigo que são evitáveis se nós trabalharmos as questões básicas. A parentalidade é uma delas, não é? E cada vez mais a sociedade e os filhos são mais desafiantes e há estratégias que, exatamente, há estratégias que têm que ser novas estratégias que têm que ser colocadas em práticas, e para isso eu acho que temos mesmo que apostar nos pais, logo de início, e por isso é que há os programas. Nós no ACES temos 3 tipos de programas: o de crianças pequeninas, dos 3 aos 6, já está a decorrer neste momento divulgamos pelas páginas, pelas redes sociais. As pessoas ainda não aderem muito, porque isto exige bastante delas, e depois também têm que reconhecer que precisam de melhorar as competências parentais, que é uma coisa que nós achamos sempre que já nascemos com competências para ser mãe e pai, não é? Pronto, e a ideia é mesmo que os pais se predisponham a fazer estes tipos de programas e que melhorem um bocadinho aqui as competências. Depois temos outro para jovens, adolescentes, e temos ainda um mais específico para crianças no meio do conflito, que são aquelas que vertem aqui um bocadinho na nossa problemática. Mas estes programas só têm efeito se efetivamente os pais estiverem disponíveis para perceber que a mudança está neles e não nas crianças, e que o problema não está nas crianças, mas sim nas estratégias que os pais utilizam, não é?
E daí, pronto, isto temos um longo caminho. Faz lembrar aquela questão de algumas pessoas que têm, para reconhecerem que se querem ser curadas, Exatamente. a primeira coisa que têm que reconhecer... É tal adesão que nós na saúde tanto trabalhamos. Exatamente. Mas nós estamos a usar estes programas para fazer o encaminhamento de alguns pais, de acordo com o plano de intervenção individual que entendemos para aquela criança. Estamos já a fazer o encaminhamento destes pais para os tais programas de parentalidade. Claro que, aceitando eles, estão a reconhecer realmente que isto poderá ser um percurso, um caminho, uma ajuda, não é? Sim, nós podemos colocar isso no acordo de promoção e isso pode ser incluído. Também estamos a pensar em fazer até o próprio programa com mães mais individualmente, aplicar algumas estratégias com mães, a fazer um trabalho assim mais individual, com mães e pais. Vítimas de violência doméstica? Não. Não, na parentalidade, nas competências parentais, especificamente nas competências parentais. Em termos de violência doméstica, nós temos também uma parceria com a APAV, fazemos o encaminhamento das situações que nós consideramos que são uma mais-valia e elas acompanham, têm uma equipa mais especializada na área e encaminhamos. Bem, estamos em abril e abril é o mês internacional da prevenção dos maus tratos na infância, sob o lema "Serei o que me deres e que seja amor". O que se pretende com esta iniciativa e que atividades de sensibilização estão previstas? Ora, o lema é extremamente motivante para a conversa, não é? Mas necessita de uma reflexão e de uma interiorização muito grande, porque apela muito à atitude dos pais, de quem cuida da criança, não é? Estamos a definir que a criança será aquilo que os pais fizerem dela, portanto deem-lhe amor e eles vão ser todos muito amorosos. Nós no mês de abril, nós na CPCJ temos 2 meses fortes, é o mês de novembro e o mês de abril. Este mês de abril, que é o mês da prevenção dos maus tratos nas crianças, na infância, e que aparentemente poderia ser já só um slogan, não é? Mas infelizmente não é. Nós sabemos, e ainda hoje li, que 1 em cada 5 crianças, segundo o Conselho da Europa, é vítima de abuso sexual. Isto são números extremamente preocupantes. Não estamos a falar de abuso sexual dentro dos maus tratos mais genéricos, não é? E, portanto, é impensável viver este mês sem refletir um bocadinho sobre o que é que isto quer dizer e como condiciona a educação das nossas crianças. Sendo assim, nós, CPCJ, apesar do muito trabalho que temos, estamos a tentar chegar, pelo menos que seja, a um número de crianças suficientes e que elas reflitam o que é que isto quer dizer. Vamos divulgar a história do Laço Azul por uma escola do primeiro ciclo, com uma ação de sensibilização, recontando a história do Laço Azul, para que os meninos percebam o que é isto, porque é que se põe um laço azul na lapelinha ou nas antenas dos carros, porque será também uma iniciativa que vamos fazer. Vamos distribuir laços para colocar nas antenas dos carros, para que toda a gente pergunte o que é isto, não é? E toda a gente fale sobre os maus tratos nas crianças. E vamos fazer um laço azul humano infantil este ano, na escola do bairro de São Vicente de Paulo, com os 315 meninos que temos lá. Esperemos que seja uma coisa em grande. Vai ser engraçado. E, portanto, todos estes meninos que vão participar neste laço azul vão ficar com esta memória e vão saber dizer o que é isto dos maus tratos da infância. E, portanto, acho que é importante chegar a estes meninos mais pequenos, porque eles levam a mensagem para casa e, portanto, os pais têm a oportunidade de refletir com eles que há crianças que aparentemente poderão estar bem, mas que não estão, e portanto que é preciso ajudar estas famílias também, não é? Estar atentos a estas situações, porque existem realmente muitos maus tratos na infância. Também porque maus tratos só começou a ser considerado há muito pouco tempo, não é?
há muito pouco tempo na história da sociedade. As crianças eram vistas não como entidades específicas, mas eram vistas no conceito de família, todo junto, e portanto só há muito pouco tempo é que se vê a criança como uma entidade com direitos e com deveres, não é? E por isso mesmo é que ainda é tão necessário falar sobre isto. E ainda bem que é o mês de Abril, é o mês da primavera, da vida, portanto é bom que se repense nestas circunstâncias aquilo que muitas das nossas crianças infelizmente ainda têm, porque passam ainda, não é? Muito bem. Ora, a Comissão Nacional e os núcleos regionais desenvolvem outros projetos, portanto, e querem-nos falar sobre alguns deles, assim muito brevemente, sobre e que façam sentido para o nosso contexto, por exemplo? Projetos que queiram divulgar. Eu falei há pouco do mês de novembro. O mês de novembro é um mês forte das comissões também. Porquê? Porque a 18 de novembro se tem celebrado sempre o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a exploração sexual e o abuso sexual. Portanto, esta é uma data extremamente importante perante aquilo que eu ainda há pouco referi, não é? Uma em cada criança, uma em cada 5 é vítima de abuso sexual. Portanto, faz todo sentido, e neste caso é a Europa que se preocupou em ter um dia onde pelo menos isto é falado e onde as comissões de proteção, no nosso caso, também colaboramos, têm sempre alguma atividade para relembrar e refletir sobre esta situação. O dia 20 de novembro é um dia extremamente importante porque é o aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. E, portanto, nesta altura também existem sempre atividades promovidas por entidades de primeira linha com o apoio da CPCJ. Nós tentamos fazer sempre uma abordagem perto de crianças, porque é de crianças que estamos a falar e é nelas que queremos investir e, portanto, fazemos muito esta parceria com as escolas no sentido de levar alguma reflexão a estas atividades que são promovidas também pela Comissão Nacional, mas depois cada comissão pega nelas de acordo com a sensibilidade do contexto ou com aquilo que é possível. Sónia, quer falar um bocadinho sobre o projeto Adélia? O projeto Adélia é um projeto da Comissão Nacional que visa a parentalidade positiva e o desafio o projeto Adélia vem do pinguim, de uma comunidade de pinguins que tem um sentido protetor de família exemplar, e daí o símbolo do pinguim no projeto Adélia, e basicamente o que a Comissão está a investir é em capacitar técnicos para divulgarem esse tipo de programas, atuando no eixo da promoção e da prevenção. E por isso é que isto vem de encontro àquilo que dissemos no início. A Comissão mudou um bocadinho a estratégia e não é só preocupação a de intervenção já nas situações de perigo, mas apostar bastante na promoção. E também estes eventos, a Comissão é muito ativa nestes eventos, nos dias temáticos, envolve município, envolve escola, envia materiais para depois nós, como comissão, promovermos e divulgarmos, sensibilizando e capacitando tanto as crianças como os pais sobre os direitos das crianças. E é isso que se foca. Obrigado. Agora que a nossa conversa se aproxima do final, pedimos a ambas que deixem uma mensagem aos nossos ouvintes. A mensagem eu posso me focar mais na mensagem aos pais pela questão da parentalidade, que é dar voz às crianças, essencialmente, e focarem-se nas crianças desde tenra idade, focarem-se nos filhos e nas necessidades que eles têm. E não quero com isto dizer que tenham que fazer as vontades deles, mas se focarem, derem amor e derem regras e limites, à partida as coisas correm sempre mais ou menos bem, não é? Mas tem que ser de pequeninos, e é isto que eu deixo. Foquem-se nos vossos filhos. Muito bem. Eu aproveitaria o facto de estarmos a falar de projetos e até de projetos nacionais
para deixar aqui a minha mensagem final, um pouco baseada num projeto que é proteger as crianças, compete a todos. E é nesta base, a Sónia falou essencialmente para os pais, e muito bem, eu gostaria de chamar a atenção de todos, aqueles que são os amigos, os vizinhos, os conhecidos, os próximos, que sejam responsáveis por identificar estas situações. Existem sinais de alerta que são fáceis de identificar, podem ser pressupostos, mas na dúvida deveremos sempre denunciar e, portanto, eu deixo esta mensagem a todos os que nos ouvem, que em qualquer sinal de alerta, esta questão da pandemia deixou-nos muito isolados, muito fora das proximidades das vizinhanças e, portanto, nós devemos estar todos muito alertas a choros, a silêncios demasiado longos, a marcas físicas que possam ser duvidosas, a bebés que a gente percebe que não têm os cuidados necessários. Cada um de nós tem a obrigação social de participar. E, portanto, no sentido não da denúncia pura e dura, mas no sentido de ajudar. E, portanto, passar ao lado, fazer de conta que não vimos, é a pior coisa que poderemos fazer. Portanto, deixo esta mensagem, estejam atentos, sejam alerta e estejam connosco nas comissões a ajudar também todos os que precisam. Ora bem, numa sociedade ideal, não estaríamos hoje aqui os quatro. Não seriam necessárias estas comissões e outras instituições com ações similares ou complementares para garantir os direitos mais elementares das crianças e jovens. A sua existência e atuação têm como foco principal garantir o bem-estar físico e emocional baseado numa atuação sigilosa e discreta. Alguns de nós desconhecem a sua existência e a sua importância enquanto instrumento regulador e monitorador de situações de maus tratos e negligência infantil-juvenil. Mas a evolução de uma sociedade diz-se algumas vezes que se mede pela forma como trata os seus séniores e atrevemos a acrescentar pela forma como trata as suas crianças e jovens. Assim, devemos todos, cada um e em sociedade, trabalhar para que a infância e a adolescência seja essa fase de crescimento físico e emocional, de descoberta e de espanto, de criatividade e alegria, e esperar que um dia, talvez, deixem de ser necessárias estas comissões. Assim todos contribuamos para tal. Ora, acompanhe o nosso programa na Universidade FM, sábado, às 9 horas da manhã e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.